que a gente pode fazer com a raiva? Como eu comentei com vocês, a gente tem, né, esse livrinho para lidar com a raiva para crianças, né? Tem 2 deles, A Onda da Raiva e Surfando a Onda da Raiva. Existe um outro livro muito interessante também, de Lip e Malagris, que fala sobre passos para manejo da raiva, tá? E eu juntei aí um monte de coisa que eu fui encontrando na literatura para dar 6 sugestões para vocês sobre como lidar com a nossa raiva. A primeira questão é a psicoeducação. Aí vocês vão dizer, oi, eu não sou psicóloga, o que é isso? Então, primeiro de tudo, o que é a raiva? É muito importante que eu saiba racionalmente o que é a raiva. Então, a raiva é uma emoção básica, todas as pessoas têm, e ela tem uma função. Ela tem uma função. Então, ela não precisa nem ser endeusada. Ah! Porque tem gente que adora sentir raiva, gente. Até porque a raiva nos move. É gostoso. Se tu te acostuma, se tu consegue alcançar teus objetivos. Eu tô lembrando de um menino específico, que inclusive foi inspiração para o nosso livrinho, né? Para um dos nossos livrinhos. A raiva, ela nos motiva para a ação, lembra? Ela nos deixa alerta e ela nos energiza para a ação. Então, nem todas as pessoas vão dizer assim, ah, é ruim sentir raiva. Estou pensando aqui, tá passando uma lista de pessoas e de ex-pacientes que tinham gosto por sentir raiva. Mas, às vezes, essa raiva não ajudava muito elas. Às vezes, essa raiva atrapalhava elas em algumas coisas. Então, conhecer o que é a raiva, como é a raiva e qual é a função dela. A gente usa, né, nas nossas publicações a metáfora da onda, né? Então, que as emoções são ondas e elas vêm, né? E às vezes elas vêm pequenas e às vezes elas vêm grandes, porque têm intensidades diferentes. Eu gosto muito da metáfora do Stalar, do vulcão também. Em geral, a nossa raiva, né? Às vezes é uma explosão que toma conta de tudo. Mas, em geral, a nossa raiva vai aumentando. Ela tem estágios. Então, saber disso é muito importante. E isso nos leva para a segunda dica. Então, se eu sei o que é a raiva, agora é momento, dentro do próprio segundo passo da psicoeducação, de eu identificar a minha raiva. Faz uma lista. Que coisas te deixam com raiva? Que coisas ativam a tua raiva? Que coisas ativam a minha raiva? Então, como é? Existem pessoas ou perfis de pessoas ou situações que ativam mais a minha raiva? Eu já senti raiva de mim mesma? Então, que coisas ativam a minha raiva? É super comum que, por exemplo, quando nós temos dificuldade de manejar nossa raiva, da gente muitas vezes dizer assim, eu senti raiva e nem sei por quê. Muitas vezes a raiva é direcionada a nós mesmos e a gente chuta e bate e briga com todo mundo na nossa volta, porque a gente está tão frustrado com alguma coisa que a gente não poderia ter feito do jeito que a gente fez, ou o quanto a gente se frustrou com a expectativa do que a gente ia fazer e o que a gente conseguiu fazer, por exemplo. Então, gente, a raiva, ela não é uma emoção que só vem em direção aos outros, ao coletivo, ao que está fora da gente. Ela muitas vezes também vem direcionada a nós mesmos. Então, bora lá fazer essa reflexão, bora lá fazer essa lista. Que coisas me deixam com raiva? Dos outros, de mim, da situação, do momento atual? Muito bem. Próximo passo. Eu preciso praticar a aceitação. Mas cuidado, nós já falamos sobre aceitação na primeira temporada, lembram? Aceitação não significa dizer que então eu fico inerte àquilo ali. Aceitar tem a ver com me posicionar no sentido de que eu aceito que aquilo faz parte de mim e que não me torna uma pessoa pior ou melhor, mas faz parte de mim, que tem uma função.
E eu paro de me autocriticar por sentir aquilo. Ou seja, eu preciso praticar autocompaixão. E também paro de criticar os outros porque eles sentem, porque eles têm o mesmo direito à humanidade comum de sentir raiva, se eu tenho ou não. Então, aceitar também significa dizer que eu não vou nem endemonizar a raiva, nem endeusar a raiva. Ela não é nem a pior coisa que pode me acontecer, nem a melhor coisa que pode me acontecer. Ela é uma manifestação emocional conectada a ideias e a repertórios, comportamentos, e que fazem parte da nossa condição humana. Não me torna uma melhor pessoa ou uma pior pessoa. Mas, de fato, se eu conheço e aceito, eu estou mais propício, né? Eu estou mais disponível para tentar manejar os efeitos da raiva. Quarta dica. Entenda como a sua raiva funciona. Presta atenção. Bora se observar mais. Bora olhar mais para a gente e falar menos dos outros. Enquanto a gente está muito focado nos outros e no exterior, a gente acaba não dando muita atenção para nós, para as nossas coisas, para as nossas dificuldades, para os nossos desafios. Então, bora entender a nossa raiva? Bora entender o que nos deixa com raiva e como ela tem sido produtiva? Ela tem me ajudado? Em que ela tem me ajudado? Em que cenários ela tem me ajudado? Em que cenários ela não tem me ajudado? Inclusive, quero dizer isso para vocês, estudando mais, né, mais uma vez sobre raiva hoje, eu cheguei mais uma vez à conclusão que eu sou uma pessoa super raivosa. Porque, em geral, as pessoas dizem que eu sou muito determinada e persistente. A pergunta é, o que eu faço com a minha raiva? Para onde eu direciono ela? Por exemplo, na medida em que eu identifico os sinais da minha raiva e quando ela está passando de um aborrecimento leve para raiva ou de raiva para ira, eu posso começar a usar estratégias. Por exemplo, se eu estou na fase da ira, gente, não é para a gente chegar e fazer uma longa DR se eu estou na fase da ira. Na fase da ira, eu tenho que me botar em time-out. Eu tenho que usar distração, talvez. Por quê? Porque a probabilidade da lava do vulcão queimar tudo na volta é muito alta, porque estamos com o vulcão em erupção. Agora, digamos que eu estou na fase do aborrecimento, ou mesmo na fase que já passou do aborrecimento e agora eu estou calma. Então, agora é a minha oportunidade de expressar a minha raiva através de palavras. Sim, a expressão da raiva precisa ser feita através de comportamentos. Então, por exemplo, se eu me incomodei com alguma coisa, se eu achei alguma coisa injusta, que eu possa expressar assertivamente. Essa é a próxima dica. Mas não adianta, gente, dizer que agora, então, eu vou expressar isso, porque é agora que eu estou inundada. De novo, me lembro de um pacientinho que dizia assim, mas se eu deixar para falar sobre isso depois, daí até passa vontade de falar. Mas aí que a gente vai fazer o exercício de agora, bora lá, agora vamos falar sobre isso que a gente está sentindo, como é. Aí vocês vão dizer assim, mas isso não é bem assim, né? Porque existem pessoas que conseguem falar quando estão com raiva. Sim, mas essas pessoas já exercitaram regulação em geral, né? Se eu estou no estágio inicial de aprender a regular, né? A regular as minhas emoções, talvez eu tenha que deixar a raiva passar, e daí quando
a raiva passa, aí eu consigo falar sobre. Se eu já tenho uma regulação emocional, uma maturidade emocional, que eu consigo, no momento de raiva, dizer, não, peraí, isso aqui eu não vou tolerar, ótimo, que bom, parabéns. Por isso, o item 2 e o item 4 são tão importantes. Gente, me perdi nos números aqui. Eram 7 dicas. Não eram 6, eram 7. Me perdi nos números. Mas por isso é tão importante o autoconhecimento de como é a minha raiva e quais são as características, como eu fico quando eu fico com raiva, o que eu respondo, como eu respondo e o que eu posso fazer objetivamente na situação de raiva. Na dica da expressão da raiva, eu preciso ter repertório. Se eu não tenho repertório, vai ser muito difícil que eu consiga expressar a minha raiva de forma assertiva. Então, gente, hashtag fica a dica. Treina antes. Tu precisa falar sobre algum incômodo com alguém? Treina antes. Treina na frente do espelho, faz um texto, te prepara antes. Por quê? Porque há uma probabilidade de que essa emoção seja ativada novamente. E aí, o fato de eu ter feito exercícios de respiração, time out, mindfulness, distração e exercícios de como eu posso expressar, de como eu posso direcionar, o próprio direcionamento da determinação. A minha determinação, para ela ser uma forma de regulação adequada, ela não pode atropelar as outras pessoas. Ela não pode ser por competição. Lembra, chá da colaboração? Por fim, tu testou essas coisas e continua difícil. Existem profissionais que podem te ajudar. Faz terapia. Assume que tu precisa de ajuda para desenvolver essas habilidades. Não há nada de feio nisso. Não há nada de vergonhoso nisso. Ao contrário, tu vai estar te conectando mais contigo mesmo e com a nossa humanidade comum, pois somos todos aí, estamos todo mundo em treinamento, estamos todo mundo com a plaquinha aqui, ó, em treinamento. Algumas pessoas acham que estão prontas, mas é porque elas jogaram a plaquinha para trás e não veem. Mas viemos todos e estamos todos com a plaquinha em treinamento. Então, puxa a tua plaquinha em treinamento para frente e bora lá.